Ok, bom dia. Então a gente vai iniciar a nossa aula de associativismo, cooperativismo e sindicalismo. Lembrando que amanhã já é a nossa avaliação da disciplina e hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns fundamentos do associativismo, cooperativismo e sindicalismo. Como vocês já sabem, eu sou o professor Abimar Oliveira, sou engenheiro agrônomo, especialista em produção de biodiesel, mestre em desenvolvimento rural e vamos caminhar aqui. No material de vocês tem essas perguntinhas básicas, né? E a gente vai deixar para discutir isso depois. Eu vou voltar aqui depois, na hora que a gente for fazer nossa interação, para a gente debater essas questões aqui. Isso aqui também. No decorrer da aula, você já deve ter visto, você já deve ter lido o material. A gente vai falar sobre as organizações coletivas de cidadãos. Então, que organizações são essas? Associativismo, cooperativismo e o sindicalismo, e como elas podem colaborar para melhor qualidade de vida das populações, de quem participa delas, né? Não sei se algum de vocês faz parte de alguma associação, de alguma organização, mas pela experiência que a gente tem, as associações, organizações sociais, elas contribuem significativamente com o desenvolvimento de uma sociedade. Então, como eu falei antes, contribuem para a qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, ela está relacionada ao quê? Principalmente na nossa área do agronegócio. Ela está relacionada à alimentação saudável, ela está relacionada a você estar bem, se sentir bem onde você está, fazer as coisas que te agradam e tudo mais. Mas no nosso caso específico, está relacionado, a nossa contribuição, né, enquanto agronegócio, está relacionado a alimentação saudável, principalmente, e um ambiente de qualidade também, né? Então, as dificuldades e os desafios que a gente tem enquanto profissionais do agronegócio é justamente promover isso, produzir alimentos saudáveis em ambientes saudáveis, né, sem ter que degradar a natureza, para que as pessoas vivam bem. Apesar de que eu até falava ontem em conversa que nós temos uma indústria chamada indústria da doença. O que a indústria quer? Que a gente fique doente para eles venderem remédio. Quem são os grandes nomes da indústria? São as empresas que vendem remédio. Inclusive, boa parte delas são empresas do agronegócio também, né? Bayer e outras mais, que produzem defensivos agrícolas e também produzem remédios. Querem que a gente, na verdade, compre remédio, né? Isso vai totalmente contra essa questão de qualidade de vida. Mas isso é outra história, né? A gente vai debater em outras disciplinas. Então, você sabe por que as pessoas se associam em grupos? Né? Será que o associativismo é apenas um termo que os administradores criaram na atualidade? Ou ele reflete um fenômeno social que sempre existiu? É uma pergunta interessante, porque o homem, ele é um ser gregário, ele precisa desse ambiente coletivo. Não sei se vocês assistiram, depois vocês me respondem lá quando a gente abrir para a discussão, o filme Náufrago, com Tom Hanks, que ele fica lá na ilha e tudo mais, ele pega uma bola e faz da bola amigo dele, justamente pela necessidade. O filme retrata isso, que a gente tem de ter alguém, de estar com alguém, de conversar, de interagir, porque nós somos seres sociais. Então o associativismo, ele é algo que é inerente na humanidade desde sempre. Então, a palavra mágica
que resultou no nascimento do associativismo foi necessidade. E até hoje é o que impera. Toda organização, toda ação coletiva, ela parte de uma necessidade, de interesse coletivo. Às vezes é um interesse pessoal que alguém convence os outros a achar que é um interesse coletivo. Tem isso também. Mas em geral são interesses coletivos, né? Aí a gente está vendo os primeiros casos para caça, então o homem não conseguia caçar sozinho, ia sempre em dupla, trios, 4, 5. A gente vê isso muito ainda hoje na África, né? Os caçadores e tudo mais. E para outras coisas mais também. E voltando lá atrás, quando a gente fala de qualidade de vida, isso aqui não está no material de vocês, mas eu resolvi colocar porque acho que é interessante a gente pensar nisso aqui. Esse camarada chamado Maslow, ele criou a hierarquia das necessidades humanas. E aí ele coloca aí 5 pilares 5 fundamentos, né, dessa necessidade humana. Aqui embaixo estão as necessidades fisiológicas, ou seja, todos nós temos necessidade de ar, de água, de alimento, de sexo também, né, de reprodução, principalmente. Então são necessidades básicas, que são as mais necessárias. Mas depois disso vem a necessidade de segurança. Então você está seguro, você tem uma casa para morar, tem um emprego e tudo mais, isso é segurança. A terceira necessidade é a necessidade social, necessidade de afeto, de amor, de contato com outras pessoas, né? Porque, como eu já disse, o homem é um ser gregário. Depois vem a necessidade de estima, de respeito, de realização, respeito com os outros, de você ter um lugar na sociedade, de você ser reconhecido e tudo mais. E por último vem a autorrealização, que é a necessidade de desenvolvimento, de se sentir realizado. Cheguei no topo do Everest, realizei meu sonho, o sonho de uma vida. E essas coisas é interessante que elas são muito relativas, porque às vezes o sonho de uma pessoa, o maior sonho da vida de uma pessoa é ter uma casa, né? É ter é fazer uma faculdade. Claro que isso é dinâmico porque a gente vai renovando os sonhos. Mas uma coisa interessante aqui é justamente isso, essa renovação. O ser humano nunca está satisfeito com as coisas. Por mais realizado que ele possa se sentir numa determinada situação, isso passa. Por exemplo, o cara compra uma casa. Nossa, 3 meses ele vai ficar ali adorando a sensação de conquista e tudo mais. Daqui a pouco ele vai começar a esquecer isso, a casa vai ser algo normal, ele vai querer outra coisa. E isso é muito interessante porque nos impulsiona a querer avançar. E aí justamente essa necessidade social, ela é um impulsionador para essas coisas, porque a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? Não seria nem bom se a gente conseguisse, porque eu acho que o egoísmo, a ganância seria pior do que a gente vê hoje. Então aí só um esquemazinho mais ilustrativo da pirâmide e tudo mais. Lá em cima, né? Ganhei dinheiro, troféu, conquistei, Voltando aqui para a questão das associações e a importância dela no cenário brasileiro, principalmente no ramo do agronegócio, né? Da agricultura e da pecuária, são extremamente importantes. Porque o produtor sozinho, ele está à mercê de N fatores, e quando ele se congrega, quando ele se junta, ele consegue mais voz, até para ser atendido pelo poder público. Inclusive, existem algumas legislações que preconizam justamente isso, essa necessidade de o produtor estar organizado. Por exemplo, a gente tem um programa de aquisição de alimentos, o PAA, tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar,
para o produtor vender para esses programas governamentais, ele precisa estar numa entidade social, seja ela uma associação, principalmente cooperativa. Na frente a gente vai ver essas diferenças. O que é uma associação, o que é uma cooperativa, o que é o sindicato, qual a importância deles e qual é a função de cada um. Então, para facilitar e apoiar a convivência com diferenças e diversidades, as pessoas podem se associar de várias maneiras. Então, associações de profissionais, de trabalhadores, produtores rurais, religiosos, políticas, comerciais, associações filantrópicas, de interesse de contribuir para algum problema social, alguma coisa assim. Eu participei muito tempo de uma associação filantrópica que é o Projeto Juquinha, fui diretor, cheguei a ser vice-presidente até. Hoje complicou muito o tempo e tal, porque é interessante se dedicar, fazer a coisa com perfeição, então acabou ficando difícil, mas eu ainda pretendo contribuir de alguma forma. Conselhos, conselho de classe, conselho de pais, conselho de escola. Eu participei, quando eu fazia a UFRA, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRA em Belém. Fiz parte também do Conselho Superior Universitário, que é o CONSUM, é o maior conselho da UFRA, que delibera tudo. Clubes, então esportes, de produtores, de lazer, tem a galera da bike, enfim. Sindicatos, nós estamos aqui, eu pelo menos hoje, estou aqui dentro dos sindicatos de produtores rurais, mas tem outros sindicatos. Os grêmios estudantis, esportivos, aí vem as cooperativas e grupos informais, pessoas que se reúnem para debater assunto, ou seja eles religiosos, seja eles de interesse quaisquer. Já na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, lá no parágrafo 1º do artigo 20, já dizia que toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e à associação pacífica. Então, desde que seja de forma pacífica, todo mundo tem direito a reunir, todo mundo tem direito a se associar. Na Constituição brasileira também já é garantido esse direito desde 1891. Na primeira Constituição, no artigo 72, a todos é lícito associarem, se reunirem-se livremente, sem armas. Naquela época já tinha essa preocupação, não podendo intervir a polícia, senão para manter a ordem pública. Na Constituição de 84, dizia assim: é garantida a liberdade de associação para fins lícitos, nenhuma associação será compulsoriamente dissolvida, senão por sentença do judiciário. E a Constituição de 88, ainda em vigor, ampliou esses direitos das pessoas, permitindo a livre manifestação das associações. Então hoje continua valendo o livre direito de se manifestar. Aí a história teve um momento conturbado quanto a isso, porque a ditadura militar reprimiu. Eita, deixa eu permitir alguém de entrar aqui na reunião, meu Deus. A ditadura militar, ela reprimiu essa questão de associação e tal, tem todas aquelas coisas que a gente já estudou lá na história, na geografia, na história principalmente, não é o nosso foco aqui. E aí a gente entra no negócio social do associativismo. Parece até redundante, Mas o que é o negócio social do associativismo? O negócio social são pessoas, são demandas de pessoas. Segundo o Sebrae, além de ser viável economicamente, o negócio social existe para buscar solução a uma questão social. Então é uma necessidade. Lembra da palavra-chave que eu falei no começo? Necessidade. Um problema social que precisa ser resolvido, e aí entra a força dessa sociedade, dessa associação, dessa cooperativa e tudo mais. O maior objetivo do negócio social é diminuir as desigualdades sociais, não sendo o lucro seu propósito principal. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença entre associação e cooperativa e sindicato, e uma das diferenças básicas é a questão
do fator econômico, né? As associações elas não prezam por fator econômico, apesar de que pode haver, uma associação pode ter compra, pode negociar e tudo mais, mas não é o fator principal, o fator econômico, diferente do cooperativismo, que funciona como se fosse uma empresa. No entanto, para ser criado, o negócio social precisa ser analisado sob a ótica de sua viabilidade, para almejar o benefício social e garantir a sua própria existência. Tem que saber se é viável, né? Pode também ser considerado como negócio social, ou fair trade, ou em português, comércio justo. É uma alternativa em relação ao sistema tradicional de comércio. Na verdade, algum tempo atrás, surgiu, principalmente no setor agrícola, essa palavra, né, comércio justo, ou negócio social, e aí veio essa ideia de trabalhar o comércio justo, onde as pessoas têm relações mútuas de ajuda e tudo mais. É bem interessante esse processo. E aí em 2010 teve um decreto federal que instituiu o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário. Inclusive eu participei, eu ministrei alguns cursos pelo PLANSEC, Plano Nacional de Qualificação Profissional, uma coisa assim. Lá em 2008, eu participei lá em Garapé-Miri, lá no Moju e Limoeiro do Ajuru. Eu dei alguns cursos que tratavam dessa questão de comércio justo, né? Construir cadeias com as associações, com os produtores, para que pudesse trabalhar essa questão do comércio justo. E o que é o comércio justo? O comércio justo, ele é um processo de venda, de compra e venda, que tem alguns critérios. Aí estão os 10 critérios: criação de oportunidades, transparência, ou seja, eu sei de quem eu estou comprando, de quem eu estou vendendo, quanto que está sendo pago, como que foi feito, o preço, o custo de fato, né, as práticas de negociação, né, para conhecer tudo isso, preço justo, e esse preço justo ele tenta eliminar o atravessador, porque eu sempre digo, quem mais ganha dentro do setor agrícola não é o produtor, são os atravessadores, são quem compra do produtor para vender lá na ponta. A menor fatia fica para o produtor. Não ao trabalho infantil, igualdade de gênero, boas condições de trabalho, desenvolvimento dos produtores, né, desenvolvimento intelectual e tudo mais, promoção do comércio justo e sustentabilidade. Então, essas são as premissas do comércio justo. Mas aí quando a gente volta um pouquinho mais atrás, fazendo um histórico, né, do que é o associativismo, a gente já vê a história apontando caminhos de associativismo sem esse nome, né? Na pré-história, por exemplo, quando as pessoas se reuniam, né, isso os livros dizem, né, para se proteger, né, nas cavernas. Na verdade, as cidades foram criadas assim, né, com essa coisa de proteção e tudo mais. Na Grécia Antiga, a gente já tinha aí os ginásios para a prática de esporte, então é como se fossem grêmios, né? O povo se reunia. Tá certo que era com um objetivo também religioso, porque cultuava os deuses, né? O nome Olimpíada, né, se reporta ao Monte Olimpo, na Grécia, né, onde ocorriam as competições esportivas e tudo mais, por isso virou Olimpíadas. Na Roma Antiga também as organizações militares, né, que arrebanhavam jovens e tal, os gladiadores, essas coisas. Na Idade Média, as irmandades, e aí surgiu aí como é que fala, meu Deus?
a maçonaria, por exemplo, e outras irmandades também. No Brasil, a partir do século XIX, quando um grupo desejasse criar uma associação religiosa, científica, seja lá qualquer, era obrigado a ter uma licença na delegacia mais próxima, e o material escrito deveria ser enviado à seção de negócios do Império do Conselho de Estado, sendo que somente depois de analisado poderia ser liberado. Então imagina como que era, né? Tinha que ter a anuência do Estado e tudo mais. Aí já em 1860, obrigado, esses dois, o decreto e a lei, orientavam sobre a criação das sociedades, incluindo as associações, com a aprovação do seu estatuto e dos demais documentos. Então, essa legislação de 1860 já cria a obrigatoriedade dessas instituições terem um estatuto, que é um regimento interno, né? O que pode, o que não pode, quem pode ser associado, quem não pode, quais são os deveres e as obrigações desses associados. Os próprios países também se organizam com motivos específicos, né, em associações. Tem a ONU, que é a maior associação de países, a Organização das Nações Unidas, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, tem um G7, grupo dos 7, né, tem um G20, aí a gente tem o Mercosul, tem o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países emergentes também, né, estão crescendo aí. Está aqui o BRICS. E aí a gente vai para o associativismo no meio rural. Então, com a evolução do capitalismo, das tecnologias, da globalização e da especialização da produção, o produtor deve produzir apenas aquilo que ele pode gerar com mais eficiência e menos custo. Atualmente, para o produtor rural continuar no mercado, ele deve deixar de ser o fazendeiro tradicional de antigamente para se tornar um empresário rural. Então, o associativismo, ele vem no sentido de dar maior ferramentas para que esse produtor consiga se profissionalizar melhor também. Ele precisa vir nesse sentido. Ver se não tem ninguém aqui para adicionar. Não. Então, as exigências do mercado provocam essa mudança de comportamento do produtor. E como empresário, ele tende a se especializar em alguma atividade em que tenha mais eficiência ou que tenha mais lucros. Então, eu penso que as entidades associativas, elas precisam ter esse aporte para que esse produtor consiga avançar, melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a produção, melhorar o escoamento da produção, e as formas de organizar, de comprar insumos, de vender e tudo mais. E claro, a associação, ela tem um limite de atuação, que aí às vezes é preciso que se crie uma cooperativa, mas ela tem toda a sua importância. Na verdade, toda cooperativa é uma associação. Só que nem toda associação é uma cooperativa. Essa aqui é a verdade. O sindicalismo também é um tipo de associação. A legislação trabalha diferente, mas né, com terminologias diferentes, mas não deixa de ser uma associação. Daí a importância do associativismo, que pode transformar a produção individual ineficiente em participação coletiva e comunitária. Porque aí assim, o produtor sozinho, às vezes ele não consegue entrar em alguns mercados, às vezes ele não consegue vender para o supermercado porque ele não vai ter constância de produto o tempo inteiro. Então a associação vem no sentido de ajudar isso, fazer compras de produtos em conjunto, mais barato, fechar pacote de venda, ter maior barganha no poder público para ter assistência técnica, para ter melhoria nas estradas, para ter uma série de coisas. A associação faz essa ponte. Uma das formas de participar das discussões, na verdade, uma das formas da gente ser engajado no associativismo
e não deixar que outras pessoas decidam por nós, é a gente se engajar nas questões que estão ao nosso redor. Né? Se eu sou produtor rural, eu vou procurar me associar naquela associação daquela comunidade que eu faço parte. Ou se eu não estou numa comunidade, mas, por exemplo, a gente tem a AproSoja, que é a Associação de Produtores de Soja no Pará. A gente tem aqui o Sindicato dos Produtores Rurais, tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outras entidades ligadas à produção. Então, mas eu não faço parte de nada disso. Mas eu posso ajudar lá no meu bairro, lá na minha escola, como eu falei para vocês. Eu sempre tive essa disposição para estar nessas entidades, né? Desde a época da faculdade e tudo mais, na igreja também, depois de formado, na vida profissional. Então é importante a gente participar de tudo isso. A gente tem Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho de Educação, Conselho de Classe de Paz, Conselho das Escolas, enfim. N formas que a gente pode participar e contribuir para o desenvolvimento das comunidades em geral. Aqui, participação nas discussões na sua comunidade por meio das associações. Às vezes eu nem sei, mas lá no meu bairro tem uma associação de bairro. Tem um pessoal que discute alguma coisa, tem uma associação, por exemplo, de protetores de animais. Então, quem tem essa vocação, né, quem gosta e tudo mais, quem tem essa preocupação maior, pode estar se associando, pode participar. Não vai ser uma voz sozinha. Aí a gente tem os conselhos. Aqui o texto de vocês ele traz uma diferença entre conselho deliberativo e conselho consultivo. O conselho deliberativo, como o nome já diz, ele atua para deliberar, para dar ordens, né? Então, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, ele gera as diretrizes, e o Conselho Consultivo, como o nome já diz, é para ser consultado. Ele aconselha, mas não decide. Ele dá as diretrizes, mas não bate o martelo. Conceito e características das associações. A principal característica das associações está estabelecida no Código Civil de 2002, no artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Mas a associação não pode comprar? Pode, mas ela não tem esse fim econômico. Ela não pode negociar, ela não é uma empresa. Ela não atua, apesar dela ter CNPJ, mas ela não pode atuar como empresa. A concessão de um benefício público não pode ser condicionada à existência de que a pessoa seja filiada em associação, apesar de que essa regra ela é quebrada lá no PAA, lá no PNAE, né, que é de alimentação escolar e tudo mais. Enfim, mas de qualquer forma fica mais fácil para o poder público trabalhar se as pessoas estão organizadas, porque imagina, a gente vai fazer uma visita para alguém, para uma assistência técnica, aí gasta combustível, gasta deslocamento e tudo para visitar uma pessoa. Naquele dia eu poderia estar fazendo 2, 3, 4 visitas, né, naquela comunidade, naquela associação. Algumas características importantes dessas associações comunitárias. Quando expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tem que atender ao Código Civil, do artigo 53 ao artigo 61, definir claramente os fins e objetivos para que essa associação foi criada, Associação de Produtores Rurais da Colônia Independência. Então, qual é o objetivo dela? Buscar melhorias para a comunidade, acesso à estrada, acesso a crédito, acesso a isso, acesso a aquilo, enfim. Ser constituída
aliás, se a associação tiver por objetivo assistência social, atender o previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Ser constituída por pessoas físicas ou jurídicas, porque também pode ser associação de empresas. Definir em seu estatuto sobre a responsabilidade dos sócios. Então, o estatuto vai dizer qual é as obrigações, os deveres dos sócios e os benefícios também. Em caso de dissolução, destinar o remanescente a outra entidade ou ao governo. Está aqui um negócio interessante na associação. Toda associação, todos os bens da associação, quando essa associação é diluída, ela não pode ser destinada para os sócios, a não ser que exista estatutariamente a questão das cotas partes. Tipo, criou a associação e eu entrei com R$1.000 de cota parte na associação para comprar, para fazer a estrutura da associação. Aí é outra história. Mas a associação foi se organizando e ganhando as coisas, comprando as coisas ao longo do tempo. Tem uma sede, tem isso, aquilo. Ela não pode ser, rachou e dividiu, cada um pega um pedaço. A lei diz que ela tem que ser doada para outra entidade, porque aquela estrutura, ela servia ao bem coletivo, não individual. Apesar de que, claro, vai servir individualmente, mas o bem maior era o bem coletivo. As associações, elas também se enquadram no CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Toda associação, ela precisa ter a sua especificidade, né? Como eu falei ainda agora. Para que ela foi criada? Qual é o objetivo? E quando se vai cadastrar lá na Receita Federal, lá na Prefeitura, precisa ter a especificação qual é a área de atuação dessa associação. Associação, cooperativa, sindicato, seja lá o que for. Aí tem um negócio interessante na Constituição: são imunes do imposto sobre a renda e estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, templos de qualquer culto, ou seja, as igrejas, os partidos políticos, que deveriam, esses aí que são mal pilantragem, né? As instituições de educação e as de assistência social sem fins lucrativos. Então, por exemplo, eu posso montar uma cooperativa educacional e eu vou estar dizendo, essa cooperativa vai estar isento de imposto sobre imposto de renda. Por isso que tem muitas... Por que criaram a Unimed, por exemplo, né, que é uma cooperativa? Então, tem benefícios para quem é cooperado, porque a cooperativa em si não paga alguns impostos, é isenta de alguns impostos, e ela atua como uma empresa. Para a formalização da associação, são necessários a elaboração, a aprovação e o registro dos seus atos constitutivos, que são a ata de fundação e o estatuto, conforme dispõe a lei. Assim estabelece o Código Civil, lá a Lei 10.406, né, que é o Código Civil. Então eu preciso ter... como é que eu faço para criar uma associação? Primeiro eu tenho que ter um número de pessoas que estejam dispostas a se associar e um objetivo fim, né? Então eu vou ter a denominação e os fins e a sede da associação. Essa sede pode ser alugada, mas tem que ter um endereço, um CEP e tudo mais. Os requisitos para admissão, a demissão e a exclusão dos associados, tem que estar na ata quais são os requisitos para ser um membro, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para a sua manutenção. Como que vai ser? Vai ser mensalidade? Cada um vai pagar R$10 por mês, R$100, R$50, sei lá. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, ou seja, o Conselho Fiscal, como é que vai funcionar a tesouraria, a secretaria, a diretoria, o presidente, né? As condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, ou seja,
Geralmente é a Assembleia Geral que decide, né, sobre mudanças no estatuto. A forma de gestão administrativa é de aprovação das respectivas contas. Então, geralmente um conselho fiscal, né, composto de 3 pessoas, é responsável por fiscalizar e deliberar sobre as contas. O grupo interessado deve fazer o convite à comunidade para a realização de assembleia de fundação por meio de edital, elaborar a ata que deve ser assinada e rubricada por todos os representantes de todas as folhas. O estatuto aprovado e a ata de fundação em que constam os nomes de todos os eleitos devem então ser registrados em cartório e, de acordo com a Lei 8.906 de 94, em seu artigo 1º, inciso 2º, os atos de contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos ao registro nos órgãos competentes quando avisados por advogados. Então tem que ter um parecer jurídico, tem que ter um advogado que vai lá e dá um parecer que está conforme a lei. E aí fazer o registro na Receita Federal para cadastro do CNPJ. É importante a assessoria de um profissional de contabilidade também, porque vai envolver dinheiro, né? Então tem que ter um profissional da contabilidade. Caso venha utilizar a DAP jurídica, DAP é Declaração de Aptidão Pronaf, ou inscrição coletiva, deverá ser providenciada a inscrição da Secretaria Estadual da Fazenda. Ou seja, tem que ter a inscrição estadual, né? Não só o CNPJ. Fazer inscrição no INSS, toda associação tem que se inscrever no INSS, por mais que ela não tenha contratado, por mais que ela não tenha empregado, mas tem que ter inscrição no INSS, porque ela pode contratar pessoas. E se ela contratar, ela vai ter que pagar, né, os impostos normais aí. Em alguns casos será necessária a obtenção de licença de órgão de vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros, entre outros, tipo uma associação, um clube de futebol. Para ele fazer lá o estádio e tudo mais, ele vai ter que ter licença do bombeiro, vai ter que ter licença, um monte de licença. Por exemplo, aqui para organizar a ABB, quem mais? A Bancrévia, eles têm que ter licenças. Eles são clubes, mas são associações também, porque tem uns associados, então eles têm que ter licença para poder manter as suas sedes, né? A gente tem um exemplo de associação forte no Pará, na verdade no Brasil, que é a ProSoja. Eu não consegui a foto da ProSoja do Pará, na verdade eu peguei a foto da internet, confesso para vocês que eu peguei e não observei que era do Mato Grosso do Sul. E aí depois eu fui procurar do Pará e não achei, aí eu acabei deixando, né? Só vai mudar que ao invés de escrito Mato Grosso do Sul vai estar escrito Pará, só isso. Mas elas são interligadas, né? Elas são as AproSoja são interligadas nacionalmente. Inclusive o presidente da ProSoja no Pará é daqui de Paragominas. A sede, inclusive, era aqui no sindicato. Bom, aí a gente tem algumas vantagens de trabalhar a associação. Uma associação legalmente constituída possibilita às pessoas maior participação na sociedade em conselhos no município, no estado, no país, aumenta o poder de reivindicação, de negociação do grupo, facilita o contrato em grupo dos produtores com empresas que comercializam produtos, possibilita a participação em fóruns, seminários, em todo espaço de decisão pública, facilita a assistência técnica em grupo e contribui para a diminuição do êxito rural. Essas são algumas vantagens da associação, né? Tem outras. E aí a gente vai para o cooperativismo. Eu vou entrar aqui um pouco no cooperativismo, a gente vai ver algumas diferenças e depois a gente abre para o debate. Então, o que vem ser o cooperativismo, né? A palavra-chave do cooperativismo é justamente a cooperação mútua. Cooperar. Mas aí, quando surgiu? Quando foi criado o cooperativismo? Como foi essa ideia? Quem teve essa ideia, né, de criar o cooperativismo? Em sua definição, o cooperativismo é um movimento, uma filosofia de vida. Isso é imprescindível a gente entender. Cooperativismo não é para todo mundo. Quem é egoísta não pode ser cooperado. Quem é individualista não pode ser cooperado.
Quem é egocêntrico não pode ser cooperado. O cooperado precisa ser alguém empático, que pensa nos outros, que trabalha pelo bem social. Então, por isso, uma filosofia de vida e um modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Seus referenciais fundamentais são participação democrática, solidariedade, independência e autonomia. Nós vamos ver que são 7, né? Hoje são 7, daqui a pouco a gente vai ver isso. É um sistema fundamental na reunião de pessoas e não no capital, diferente da empresa. A empresa visa o quê? Lucro, capital. E geralmente tem uma pessoa ou duas, né, representando ali. O cooperativismo visa as necessidades do grupo, não o lucro, buscando a prosperidade conjunta e não individual. Essas diferenças fazem do cooperativismo uma alternativa socioeconômica que pode levar ao sucesso de empreendimentos com equilíbrio e justiça entre os participantes. Todas as cooperativas que são trabalhadas por pessoas que entenderam o que é ser cooperado têm prosperado significativamente. Não é à toa que na Europa grande parte das atividades são atividades cooperadas. Não são empresas simplesmente, são cooperativas, né? Porque o povo entendeu que através das cooperativas você consegue avançar melhor, né? Crescer melhor junto. Mas aí, como é que surgiu as cooperativas, né? A gente vai para a história, né? Quando a gente vai observar na história, lá na Revolução Industrial, a Revolução Industrial, ela através das máquinas, ela criou facilidade na produção de produtos. Ela mudou a manufatura, né? Passou da manufatura para a industrialização. E isso gerou uma série de desemprego, de desocupação e tudo mais. E aquela galera que já estava organizada, né? Como tinha a sua produção e não conseguia mais comercializar, começou a pensar, o que nós vamos fazer? E aí, lá na Inglaterra, né, 28 pessoas reunidas, 28 ingleses, tecelões, né, que agora a máquina de fiar, a máquina de tear, né, que é a máquina de fazer fio para roupa, ela tinha substituído a mão de obra. E esses caras estavam, e agora, o que nós vamos fazer? Então eles se reuniram para discutir e avaliar suas ideias sobre alternativas de empreendimentos viáveis que não repetissem as falhas do modelo capitalista. Então, sobretudo, o cooperativismo é um modelo que vem contrapor algumas características do capitalismo. Essa foi a ideia principal do cooperativismo. Tanto é que ele é chamado de terceira via, né? Porque não é nem socialista nem capitalista, apesar de ter características de socialismo e ter características de capitalismo. Por isso que é considerado por alguns autores a terceira via e uma via alternativa eficiente para esses sistemas o sistema que impera, que é o capitalismo, né? Até porque o socialismo e o comunismo não existe na prática, né? Tem falácias na Cuba, na Venezuela, lá na China, mas não é comunismo na verdade. Aquilo lá é ditadura, é outra história, disfarçada de comunismo. Tá aí os camaradas, né? Tá aí os iluminados que criaram o cooperativismo. Em 1848 eles já eram 140 membros e 12 anos depois chegou a ter 3.450 sócios com um capital de 152 mil libras esterlinas. Isso na época era uma fortuna, né, muito grande. Imagina, milhões de dólares hoje. Eles ficaram conhecidos como a Sociedade dos Probos de Rochdale.
É a primeira cooperativa do mundo. Está aqui os camaradas que criaram a primeira cooperativa. Aí a gente vai olhar alguns detalhes. Eu acho que eu vou levar até umas 11h10 para avançar um pouquinho mais aqui no cooperativismo, né? Aqui eu tenho um emblema do cooperativismo. A gente vai entender quais são esses significados, né? Primeiro aí a cor verde escuro, ela simboliza plantas e folhas, o princípio vital da natureza, a vida na verdade, né? A cor amarelo, o sol, que é a fonte de luz e riqueza. Tem gente que quando começa a ver isso aqui, começa a pensar no fato místico, mas isso aqui não tem nada de misticismo. É representação, né? É uma identificação apenas. A forma do círculo representando a eternidade da vida e tal, não tem princípio nem fim. O pinheiro representando perseverança, fecundidade, imortalidade, né? Os dois pinheiros juntos, a necessidade de cooperação, de estar pelo menos dois juntos, né? Na verdade até a Bíblia já fala isso, né? Melhor serem dois do que um e tudo mais. Então essa é a marca mundial do cooperativismo. No mundo todo esse é o símbolo do cooperativismo. Aqui só explicando melhor, né, o que eu já falei, tudo. Característica, aqui sim o ponto-chave que eu queria tocar, né, que é a diferença entre associação e cooperativa. Definição: associação, sociedade civil sem fins lucrativos e econômicos. A cooperativa tem fins econômicos, mas não tem fins lucrativos. Ela difere das empresas. Mas a cooperativa não tem lucro? Bom, não é chamado de lucro. É chamado de sobra. Por que sobra? Por que não é lucro? Porque na prática é como se fosse um lucro. É até difícil explicar isso. Na prática é lucro, mas não é encarado como lucro. Por quê? Porque não é de uma pessoa. E a divisão desse lucro, vamos dizer assim, ela é equiparada. Ela não é dividida em partes iguais, é de acordo com a colaboração de cada um. Então, se eu colaborei com 10 e o fulano colaborou com 100, é claro que no final as sobras vão ser divididas proporcionalmente. Divididas ou não, porque uma assembleia pode definir que as sobras que houveram naquele ano vão ser reinvertidas novamente no ano seguinte para melhorias. A Coopernorte, por exemplo, hoje, eles até hoje, foi criado em 2011, até hoje eles não retiram as sobras, eles reinvestem, por isso tem crescido muito. Finalidade: a associação representar e defender os interesses dos associados, como prestar serviços e viabilizar assistência técnica, cultural e educativa dos associados. Na cooperativa, prestar serviços. Vejam que aqui a associação é representar, buscar o serviço. A cooperativa não, ela tem essa característica de prestar serviço, viabilizar assistência técnica, cultural e tudo mais, promover a venda, a compra comum, desenvolvimento das atividades de consumo, produção, prestação de serviços, crédito e comercialização. Então a cooperativa ela pode emprestar dinheiro. A associação não é essa a finalidade dela. Número de sócios. A associação não existe número mínimo. 2 pessoas para frente está valendo. Na cooperativa, mínimo de 20 pessoas. Aí um mínimo de 7 nas cooperativas de trabalho. Remuneração de dirigente. Na associação, o presidente não tem remuneração. Na cooperativa, ele tem um prolabore, que é uma espécie de salário, né? Por quê? Porque o presidente da cooperativa ele tem mais atribuições, né? É como se ele presidisse uma empresa. Então ele tem N prerrogativas e por isso ele precisa ter um salário. Quem define o salário é a assembleia, né, na cooperativa. Direito a voto.
Tanto na associação quanto na cooperativa, cada associado tem direito a um voto na Assembleia Geral. Tem uma questão lá na Europa, tem alguns países da Europa que essa questão de voto, eles estão trabalhando assim, tipo, se eu tenho uma cota à parte, cada cota à parte é um voto. Então, se eu tenho 2 cotas à parte, eu tenho 2 votos. Só que isso fere o princípio fundamental do cooperativismo, que é a participação individual. Então, não importa se eu tenho 10 cotas à parte, 100 cotas à parte, se a minha participação no lucro é lá em cima, eu sou um membro e tenho direito a um voto. Na verdade, isso tem gerado discussões aí intermináveis, né? Tem lados prós e contras. A receita, a associação, contribuição dos associados, taxa, doação e tudo mais. A cooperativa, taxa de serviço sobre as operações, diferença entre custo de produção, compra e venda de produtos. Então, é uma empresa, né? Funciona como uma empresa. Capital e patrimônio. A associação não tem capital social. Contribuições dos associados, taxas, doações, legados e tudo mais. A cooperativa tem capital social, ou seja, para eu ser cooperado eu tenho que entrar com uma cota parte, que é o capital social, para gerar o capital social. Sistema representativo. A associação em âmbito municipal, estadual e federal, as associações podem ser representadas por federações e confederações respectivamente. Então, por exemplo, tem as associações no município. Essas associações, elas são filiadas a uma federação. Por exemplo, na agricultura familiar, tem as associações. Essas associações são ligadas à FETAGRE, que é a Federação Paraense de Agricultura, de pequenos produtores, né, da agricultura familiar. E aí tem FETAGRE em todos os estados. E as FETAGRES são ligadas à CONTAG, que é a Confederação Brasileira de Agricultura, Pequenos Agricultores Familiares e tal. Certo? Depois a gente vai ver que o sindicalismo funciona um pouco parecido, porque, por exemplo, a gente tem algumas associações rurais e esse pessoal se filia no sindicato dos produtores ou dos trabalhadores. Aí os sindicatos têm também as federações. Por exemplo, os sindicatos dos produtores no estado. Tem a FAEPA, que é a Federação da Agricultura Pecuária do Estado do Pará. Congrega os sindicatos, né? E aí tem uma confederação nacional, que é o CNA, né? Confederação Nacional da Agricultura, que envolve as federações e tudo mais. A cooperativa funciona um pouquinho diferente. Em âmbito nacional, tem as cooperativas que são representadas pela Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Aí a OCB tem a representação federal e a representação estadual. Mas é só a OCB que organiza. Todas as cooperativas devem estar ligadas à OCB. Diferente, né, das associações normais, que tem várias ligas de associação e tudo mais. Desculpa. Concepção, objetivos e fundo éticos do sistema cooperativismo. Solidarismo e mutualismo. Dizemos que a solidariedade e a mútua colaboração fazem parte do embasamento de um sistema cooperativo. Como eles são aplicados e qual a sua ligação com a ética? Bom, primeiro entender o que é ética, né? Da palavra ethos, que significa propriedade do caráter, ser íntegro. Então, ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. Então, o princípio fundamental do cooperado é ser ético, é cumprir as normas, é não buscar o interesse só próprio, o interesse coletivo, né? O solidarismo. A Aliança Cooperativa Internacional destaca que as cooperativas devem ser baseadas nos valores de autoajuda, autorresponsabilidade, democracia,
equidade e solidariedade. Seus membros acreditam nos valores éticos da honestidade, da abertura, que é da transparência, da responsabilidade social e da preocupação com os outros. Aí, eu até falei isso no chat, né? Um por todos e todos por um. Esse é o lema da cooperativa. O mutualismo é uma relação ambiental, na verdade isso vem da ecologia, né? Que é uma relação de ganha-ganha. Então aí tem, por exemplo, os pássaros que comem lá os carrapatos dos animais, a abelha polinizando a flor, ou seja, tanto a abelha ganha quanto a flor ganha. Tem aí o pássaro se alimentando aí dos restos de comida que ficam na boca do jacaré aí, dos crocodilos e tudo mais, faz a limpeza. Então é um processo de ganha-ganha. Por que se associar em cooperativas? Quem é cooperado tem mais vantagens. Aqui é do COP, né? Aí seja cooperado e aproveite tudo que você tem direito. Fale com o nosso atendimento. É uma propaganda, né? Que eu peguei qualquer, mas realmente tem mais vantagens. Aí a gente vê, ó, a força da cooperação do agronegócio. O ministro visitará 7 países asiáticos para conquistar novos mercados. Então, levando grandes cooperativas junto e tal. Isso aqui foi uma notícia um pouco passada, 2016, mas hoje continua o mesmo foco. Em suma, é importante perceber que a cooperação funciona com os elos de uma corrente, em que todos são importantes no processo. Produtores rurais, fornecedores, trabalhadores, entidades, órgãos públicos e consumidores, em todas as instâncias, tanto local, regional ou mundial. Então, vou pular isso aqui. Bom, eu sei que tem muita coisa para ser debatida, eu nem falei de sindicalismo. Basicamente, né, a associação ela vai defender o interesse de uma comunidade, não é econômico, não é lucrativo. A cooperativa vai defender o interesse, mas não com fim econômico, para vender, para comprar, empresarialmente, vamos dizer assim. Né? E o sindicato? O sindicato ele vai defender os interesses de uma classe social. É diferente de uma associação. Ele funciona como uma associação, mas específica para uma classe social. Diferente da associação que pode ser de moradores, de pessoas que são de várias classes que estão ali, o sindicato trabalha com classes, categorias sociais. O sindicato dos trabalhadores rurais, o sindicato dos trabalhadores da construção civil, o sindicato dos professores, o sindicato não sei do que mais. E não pode ter mais de um sindicato daquela categoria, só tem que ter um é representativo. Mas, por exemplo, numa comunidade, eu posso ter uma associação de apicultura, uma associação de criador de gado, uma associação de não sei do que mais, várias associações, mas sindicato só um, para aquela categoria, certo? Eu vou encerrar a gravação da aula agora e abrir para a gente debater.